Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? A Disney entra na mira de Donald Trump. Eu acho bem interessante. Foi aberta uma investigação para tentar entender como são aplicadas as políticas de diversidade da Disney e como isso implica em preconceito com as pessoas, com os gêneros, com as etnias que foram deixadas de lado. Prestem atenção nessa matéria, é só o começo, tá? Vai ser muito bom, vamos falar sobre isso. Então, isso é interessante a gente trazer aqui, porque quando a gente vê a lei, eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, você pode até colocar aqui na descrição, mas quando a gente vê a questão do racismo, racismo seria preconceito de acordo com cor de pele. Preconceito de acordo com a cor da pele. Isso que é a nossa definição da lei de racismo. Então não é só com negros, você pode ter ali um preconceito. O cara fala assim, você é branco, você não entra aqui. Isso também é configurado. E por que eu tô falando isso? Porque teve aquela... A gente trouxe o ano passado, né? Que vazou um dos diretores ali da Disney afirmando que é muito difícil um branco ser contratado. Então, provavelmente, o Donald Trump tá também avaliando toda essa questão. E é lógico, né? Aqui também a gente tem a parte da política, que é o que ele fala que... Eu já vi ele falando em algum corte, não sei se é montagem, acredito que não, porque hoje a IA tá impossível, né? Tá impossível. A IA tá impossível, mas ele falou que ele acabou com o woke. Ele pegou a pauta woke pra ser o grande confronto ali, pra ser aquele que ele vai confrontar. Isso desde a campanha até o presente momento. Então, é lógico que ele vai continuar a ser o cara que vai bater nessa pauta. E é muito interessante a gente tratar disso aqui, porque é lógico, né? A gente aqui na Linhagem, a gente sempre gosta de dividir aqui os filmes e a gente também pegou, o canal nasceu bem acho que num dos grandes auges aí do woke, que era 2020, e todos os seus seguidores conhecem, já tentaram fazer um monte de coisa aqui com a Linhagem, foi aí que a gente se situou nesta batalha. Então, é muito interessante a gente trazer essa informação. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes, o Cleverson, nosso patrocinador que esteve aqui no Linhagem Cast, tirou as dúvidas de muitas dificuldades dos brasileiros, como por exemplo, comprar o primeiro imóvel, ter renda com aluguéis, aposentadoria, ter rendimentos a juros de até 2%, como realizar um financiamento, como comprar ou aplicar seu dinheiro à vista, se você pode ou deve utilizar o consórcio como estratégia. Tudo isso o Cleverson esclareceu muito bem aqui no Linhagem Cast. E se você está neste momento da sua vida que você quer dar este passo importante e precisa de uma consultoria gratuita, o Cleverson é perfeito para te ajudar. O Cleverson tem mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário e já tá ajudando vários inscritos aqui da Linhagem Geek a conquistarem o sonho da casa própria ou trabalharem melhor o seu dinheiro. No primeiro link aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela, você chama o Cleverson, lembrando que a consultoria é gratuita, tem vídeo aula, ele vai te dar um suporte especializado e eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Vamos entender isso aqui, galera? Isso aqui é importante, hein? Ó, Mickey na Mira. Eu gostei desse título, Mickey na Mira. A Comissão Federal de Comunicações, FCC, órgão que regula o setor de telecomunicações nos Estados Unidos, anunciou uma investigação contra a Disney e a sua emissora ABC por conta de suas políticas de diversidade. Outros canais, como CBS e NBC News, também são investigados. Em paralelo, empresas francesas com contratos nos Estados Unidos foram notificadas para seguir novas diretrizes que restringem políticas de inclusões. Olha só esse ponto aqui, tá, galera? Empresas francesas com contratos nos Estados Unidos foram notificadas para seguir novas diretrizes que restringem políticas de inclusão. Que assim, a política de inclusão, ela, de uma forma até contraditória, exclui pessoas. Sim.
Então aqui eles foram notificados porque assim, ó, eu só vou contratar este tipo de gênero, eu só vou contratar este tipo de etnia. E aí você exclui outros tipos de pessoas. E isso começou a ser aplicado em diversas empresas. Lembra aquele vazamento que a gente trouxe do vice-presidente ou vice-diretor executivo ou diretor executivo da Disney numa entrevista que o cara... A pessoa pegou ele falando que eles não dão prioridades pra brancos. Sim. Que eles vão contratar somente negros e mulheres. Isso daqui é perigoso, tá, galera? Isso aqui é segregação. Exato, mas tem uma questão aí que é o Donald Trump agindo como Estado dentro da política de uma empresa, né? Porque aí que tem uma grande contradição, né? O Donald Trump como Estado agindo, aí eu não sei se tem verba do governo, aí eu não sei do Estado, como é que são essas coisas, tá? Mas eu tô só nessa questão do Trump diretamente nas empresas. E aí você tem que também entender da Constituição, né? O que tem a Constituição a respeito da segregação que o Gabriel falou, de você privilegiar um cidadão americano e não o outro. Deve ter algum embasamento constitucional nisso também. Mas é interessante a gente colocar que é o Estado ali, o Trump, agindo diretamente numa política da empresa. Isso aí é uma coisa para se prestar atenção, temerário. Agora, todos os wokes, com a cabeça meio marxista, meio woke, eles são a favor do Estado. Então eles não deveriam ser contra isso. Só que aí, e eles teriam que defender a individualidade da empresa em contratar quem ela quiser. Inclusive, segregar aqueles que eles consideram minoria. Olha só a salada de fruta, a salada que dá na cabeça. Isso tudo, então, é uma coisa muito interessante da gente absorver dessa notícia. E, novamente, aqui nós não somos juristas, não somos deputados, congressmen, nada. Então, a gente tá dando uma opinião sobre os possíveis contextos e desdobramentos disso tudo, tá? Porque a gente não sabe ainda qual é a motivação do Trump. Se é uma motivação política, se é pra fazer barulho, se é pra ter uma cortininha de fumaça, né? Tudo isso. Mas é uma coisa interessante da gente separar, né? Que o woke vai reclamar no Twitter? Pô, ele é a favor do Estado. Aí o Estado tá interferindo numa política que ele é a favor. Aí ele vai ter que defender a individualidade da empresa capitalista de contratar quem ele quiser. Quer dizer, muda o lado. É isso aí. Você muda de lado. Que depende do Estado que ele é a favor, né? Então. E depende de quem que você tá segregando. Então tudo isso é muito interessante. Eu achei muito curioso isso aí. Mas a notícia é essa. E obviamente que a gente tem o fator política. Que o Trump, ele colocou ali porque todo o político ele tem que ter o seu inimigo muito claro. Ó, meu inimigo é esse aqui. Ele fez isso com o woke. Meu inimigo é esse aqui. É o woke. E eu acho que ele até foi eleito por conta disso. Com certeza. E aí ele também, ele é uma forma dele sempre puxar. E aí você tem aquela estratégia da política de você sempre puxar o seu inimigo. Ele não tá fazendo nada, mas ó, ele tá vendo, ó lá? Ele olhou pra mim, ele levantou a mão. Aí você vai lá e dá uma refogada. Mas é muito interessante esse tema. Ó, dando um contexto, a Disney tem uma forte diretriz para aumentar sua diversidade, incluindo uma política que exige 50% dos personagens de suas produções sejam de grupos subrepresentados. O grande argumento do governo é que a Disney usou critérios de raça e gênero em decisões corporativas, ou seja, privilegiou pessoas por sua cor ou orientação sexual, o que poderia configurar como discriminações insidiosas. E aí eu peço aos advogados que acompanham a Linhagem Geek que coloquem aí nos comentários sobre as discriminações insidiosas pra gente poder saber também o que é direitinho, tá? A gente teve aqui no Brasil um tweet, se eu não me engano que... Não é tweet, né? Um post que viralizou de uma empresa falando contratamos pessoas negras. Ah, mas tem Então. Tem um monte de seguidor que manda pra mim vaga na carta, essas coisas, ó, estamos dando preferências pra pessoas da etnia tal. Que é a mesma coisa que a gente falou do Trump, né? O cara que se diz de direita, falando, não, isso aqui é errado, porque tem a questão da raça, do preconceito, da cor e tudo mais. E aí tá tirando a liberdade do empreendedor de contratar quem ele quiser. Só que aí o esquerdista, ele
é contra este estado, que não é o dele, e é a favor da empresa contratar quem quiser, a individualidade da empresa. Então, assim, você vê que é uma troca momentânea e interessante de lugar, né? Ó, de um lado, essas empresas defendem que a diversidade é importante para promover oportunidades e melhorar a troca entre o time. Do outro, o governo diz que o mérito e o desempenho devem sempre se sobrepor a qualquer outra característica do profissional. O movimento faz parte da estratégia mais ampla de Trump para reverter políticas de diversidade. No próprio governo federal, essas diretrizes já foram eliminadas. Agora parece que Trump quer fechar o cerco sobre as grandes corporações. Na minha opinião, o governo não tem que opinar em nada em quem a sua empresa quer contratar. Eu também concordo com isso. Não tem, imagina. Empresa privada. É isso Já aí. pensou? Vem o Lula aqui Isso aí, e falou, ó, Linhagem Geek, vocês são obrigados agora a contratar a etnia X, tem que ter mais mulher no time. É isso aí. Linhagem Geek apresenta um homem e uma mulher. Eu também não sou a favor, tá? É isso aí. Então, é um movimento que eu observo assim, com repúdio. O Estado não tem que ficar, ó, você tem que contratar X ou Y. Agora, se você tem uma lei ali nos Estados Unidos que você tem que proíbe a segregação ali através de próprias empresas privadas, eu Isso. confesso que eu não sei. Às vezes pode estar na Constituição. Exato, confesso que eu não sei. E se estiver, eu vou até pesquisar depois daqui. Então, é um negócio pra gente observar de perto. Mas é interessante a gente fazer todos esses exercícios aqui. Conhecedores da Constituição americana Isso. podem colocar também nos comentários se vocês encontraram aí algum trecho, tá bom? Mas é isso, galera. O vídeo é esse. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês. Estamos sempre acompanhando, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.